Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje é dia de Plantão Zoomundo. Estou de volta depois de vários plantões Zoomundo sem a minha presença. Então, para quem não estava acompanhando, eu estava finalizando minha tese de doutorado. Consegui entregar a tese. Não defendi ainda, não sou doutora, pretendo ser, mas pelo menos entreguei ali a tese e depois a gente já entrou numa maratona de eventos, o São Paulo Ocean Week, depois a gente teve mesa redonda com Pirula, com Guilherme Dominichelli, dei palestra em escolas, então agora estamos de volta totalmente aí ao canal, trazendo essa notícia sobre um certo ictiosauro-baleia, é isso mesmo? Pois é, a gente vai ver o que tem disso, um réptil marinho que lá no Mesozoico estava ocupando esse papel que as baleias fazem hoje. Que história que é essa? É isso que você confere a partir de agora. Muito bem, na verdade, o animal em questão aqui não é um ictiosauro ainda, ele é um ictiosauromorfo. Sempre que você vê essa palavra morfa no final de um grupo, significa que é uma linhagem que inclui, além daqueles que fazem parte do grupo, também os seus parentes mais próximos, que ainda não fazem parte do grupo, mas estão no caminho de ser. Então o grupo Ictiosauromorpha, por exemplo, inclui tanto os ictiossauros verdadeiros, como os seus parentes mais próximos. E o animal em questão aqui, que é o Rupessucus, é esse do esqueleto aqui de cima, ele entra nesse caso. Ele não é um ictiosauro ainda, mas ele é um ictiosauromorfo. Ele está dentro da linhagem que um dia vai dar origem aos ictiossauros. E é bem perceptível, né? Olhando aqui para os esqueletos, esse aqui de baixo é um Stenopterygius, ele é um ictiosauro também, já 100%, bem avançado. Né? Avançado. E aqui é muito legal porque você compara os dois esqueletos e você já começa a ver boas semelhanças. Como, por exemplo, o focinho muito fino e muito comprido, as patas dianteiras já transformadas em nadadeiras, embora não tanto, né, quanto aqui no Stenopterygius, mas já começando. Os dedos alongados, né? Os dedos alongados, o corpo fusiforme, né, em formatinho aí de torpedo, que aparece sempre, né, em animais dessa linhagem, além de algumas outras características menos óbvias que também estão presentes no grupo. Então o Rupessucus ele é um ictiosauromorfo, mas ainda não um ictiosauro. E o trabalho em si que a gente está apresentando aqui é sobre esse bicho, esse Rupessucus, que não é uma espécie nova, mas esse trabalho foi feito com um espécime, um indivíduo melhor preservado desse bicho, para fazer essa análise aí, para a gente entender então esse nicho de filtradores marinhos. Então, só para recapitular um pouco aqui da história desses animais filtradores marinhos, esse nicho de filtrador marinho especificamente, ele vem sendo ocupado desde a Era Paleozoica. Então, no comecinho da Era Paleozoica, a gente já tinha um filtrador que é o Egirocassis, que ele é daquele grupo que inclui o Anomalocaris, né? Como que é o nome da... Anomalocaridida. Anomalocaridida, então inclui o famoso Anomalocaris que a gente vê ali naquelas representações artísticas do começo da Era Paleozoica, mas a gente tem o Egirocassis, que é desse grupo, e ele tem essas estruturas aí na parte anterior do corpo dele, como se fossem essas pazinhas. Umas sardinhas na boca. Que são interpretadas como estruturas de filtração. Então a gente sabe então que esse nicho de filtrador, durante a Era Paleozoica, a gente tinha pelo menos como exemplo o Egirocassis. E aí avançando lá para a Era Mesozoica, a gente sabe que, por exemplo, o Ledizictis, que é um peixão, né, famoso, que tinha mais ou menos entre 15 e 16 metros de comprimento, então realmente um peixão enorme, né? Enorme. Ele tinha também hábitos filtradores, então a gente tem elementos ali do crânio dele preservados que nos permitem inferir que ele tinha um hábito de alimentação filtrador. E ele era inclusive um gigante filtrador, né? Porque um animal aí com 15, 16 metros é um gigante, né, do oceano, com esse hábito filtrador. E hoje em dia a gente tem quem? Os cetáceos, né, do grupo dos misticetos, as famosas baleias filtradoras, as baleias de barbatanas. Então a barbatana nada mais é do que uma estrutura para filtrar, né? Então são várias cerdas ali que filtram a água, prendem ali alimentos
de modo que elas se alimentam desse alimento, né, desse tipo de material. E tem outras adaptações aí envolvidas com cada um desses animais filtradores. No caso das baleias, por exemplo, elas têm essa abertura de boca enorme, também para aumentar a eficiência dessa filtração. Então é uma outra característica. E a gente tem provavelmente esse ictiosauromorfo também ocupando esse nicho de filtrador marinho. Pois é, e essa é uma nova análise, como a Amanda mesmo disse, não é uma espécie nova, é uma espécie que já era conhecida, mas agora tem novos espécimes, descobriram novos esqueletos desse animal, e a partir desses esqueletos deu para fazer novas análises que antes, com os esqueletos anteriores, não era possível. Por que dessa vez? Já tinha conhecido esqueletos completos desse animal, mas pela primeira vez foram descritos esqueletos dispostos em vista dorsal, que é quando você olha um animal como se estivesse vendo ele de cima. Então você vê a parte de cima aqui da cabeça. E a partir disso foi possível realizar uma análise, realizar uma reconstrução de como seria esse crânio. Quando a gente encontra o fóssil, né, os ossos estão todos desarticulados. Tá tudo ali juntinho, mas está tudo deslocado de um lado. Não todos desarticulados, mas estão deslocados de um lado para o outro. Então nesse trabalho eles descreveram esses ossos, descreveram esses novos esqueletos e também fizeram uma reconstrução do crânio. E a partir dessa reconstrução foi que eles fizeram uma nova análise. E aí, a partir disso, eles publicaram este artigo aqui, dizendo que é o primeiro registro de alimentação por filtração lá no comecinho do Triássico. E olha só que interessante, esse comecinho do Triássico, que já é um período muito bizarro, né? Tem vários bichos bizarros que aparecem nessa época. E aqui mais uma vez um trabalho vindo lá da China, com pesquisadores chineses e com fósseis também chineses. Em excelente estado de preservação. Né? Pra que, China? Não para de nos humilhar assim. Mas tá certo, tem que estudar mesmo. É isso. E então, como o Bruno falou, eles pegaram esses fósseis, né? Na verdade, é um indivíduo que eles pegaram que tem esse crânio bem preservadinho. São dois esqueletos novos e eles pegaram um desses esqueletos, o melhor deles. O melhor deles, que tá mais certinho, né? Que não tá torto, nem desarticulado, nem nada. Então, eles reconstruíram nessa imagem aqui. Em 2 dimensões, em vista dorsal. Então, essa vista que o Bruno comentou, né? Como se a gente estivesse vendo de cima. E aí, essa análise que eles fizeram é uma análise morfométrica, que é uma análise de forma. Então, eles estavam interessados em analisar a forma do crânio do Rupelsuchus e comparar essa forma desse crânio dele com a forma do crânio de outros animais marinhos e que tem exemplos, né, dentro desses animais de bichos filtradores marinhos também. Então, se a gente olha aqui na legenda do gráfico, a gente vai ter crocodilos, pinípedes, né, que é o grupo das focas, leões marinhos, morsas, aves marinhas também, plátipos, que é o ornitorrinco, né, um animal não é marinho, mas é aquático. Odontocete são os odontocetos, ou seja, são os golfinhos, são os cetáceos com dentes. E os misticetos, né, o grupo misticete, são as baleias com barbatanas. Então, eles fizeram essa análise que é baseada em marcos anatômicos, que a gente chama em inglês de landmarks. E aí, essa análise, eles incluíram sempre, então, predadores aquáticos, predadores marinhos aqui dentro dessa análise. E esses landmarks é uma análise que, curiosamente, a Amanda conhece muito, né, Amanda? Ah, você também, né? Eu também, eu tô mais enferrujado, só fiz no mestrado, a Amanda tá fresquinha. O Bruno, ele analisou crânios de crocodilos, né? Crocodilos fósseis no mestrado. No mestrado, e eu agora, no meu doutorado, eu tô analisando não só crânio, né, mas também o corpo de peixes de oceano profundo, e eu utilizo essa técnica da morfometria geométrica, que analisa a forma. Então, é uma análise que a gente tá bem familiarizado. Por isso até que a gente vai fazer umas críticas, né, um pouco construtivas, lógico, em relação a isso, porque é uma coisa que a gente trabalha. Mas vamos primeiro falar dos resultados, né? Então, assim, esses landmarks
só para deixar claro, esses marcos anatômicos, eles têm que ser homólogos, ou seja, eles têm que ser o mesmo ponto em todos os bichos, tá? Então o ponto 1 ali, ó, e o 7, que são a pontinha ali da maxila dos bichos, tem que ser exatamente o mesmo lugar para todos os bichos. Tá? Só para ficar claro. E os resultados? Se a gente olha então para o gráfico de cima, a gente vai ver o que a gente chama de um morfoespaço, que é um espaço onde a gente tem as características da forma do crânio, que é o que está sendo analisado. E aí, esses pontinhos, eles são referentes a cada grupo. Então, o Odontocetus está em azul, Misticeto em cinza. E aí, a gente viu que esses bichos, eles se distribuem de uma certa maneira nesse morfoespaço. E onde que tá o Rupiosuchus? Ele tá num espacinho ali que tá dentro do grupo dos Misticetos, que é esse aqui em cinza, que tá sobrepondo com os Odontocetos. Então a gente já encontrou uma semelhança da forma entre o Rupiosuchus com os cetáceos, principalmente os misticetos, o que faz bastante sentido para corroborar com essa hipótese de filtrador. Até porque esse bicho tem uma história muito legal. Quando ele foi descoberto, pouco tempo depois, alguns paleontólogos propuseram que ele poderia ser filtrador, baseado em algumas características do crânio. Logo em seguida vieram outros paleontólogos negando essa afirmação, falando que não, ele não tinha as características necessárias para ser considerado um filtrador. Aí depois, mais recentemente, há uns 10, 15 anos, tiveram novas análises propondo de novo que ele era um filtrador, e agora essa nova análise desse ano, agora de 2023, fazendo esse teste para ver justamente, né, será que a morfometria geométrica ela vai concordar com a interpretação dele como um animal filtrador? E aí, no caso, sim, ela concorda, porque está dentro do mesmo morfoespaço que os misticetos. E o gráfico de baixo, ele dividiu então o formato do crânio correlacionando com o tamanho das presas desses animais que foram utilizados. Então eles categorizaram entre presas muito pequenininhas, presas pequenas, mas nem tanto, presas de tamanho médio e presas de tamanho grande, né, o large size. E aí, mais uma vez, a gente vê o Rupiosuchus estando ali no mesmo morfoespaço de bichos que se alimentam de presas pequenas. Minúsculas. E isso vai de acordo também com a alimentação dos misticetos, que se alimentam de presas minúsculas. Então, mais uma vez, caindo aí nesse morfoespaço de realmente um bicho filtrador. Bem bacana. E com relação a algumas críticas que a gente tem a fazer, a gente sabe que, assim, em primeiro lugar, foram colocados poucos marcos anatômicos, mas isso é super compreensível, porque você não tem muitas estruturas ali preservadas, né? Não adianta colocar um monte de marco e você não tá enxergando direito onde eles estão. É um problema da paleontologia, né? Então, quando a gente faz essas análises na paleontologia, normalmente está com dataset limitado. Outro fator limitante é que você está pegando muitos grupos de tetrápodes diferentes, né? Então, você está colocando ave, ornitorrinco, réptil marinho, cetáceo, crocodilo. Então, são grupos que entre si eles variam. Tem um bicho que não tem um osso, tem um bicho que tem outro osso. Então, às vezes você vai colocar esse ponto, legal, todo mundo tem, mas as aves não têm esses 3, 4 ossos aqui. Porque no crânio das aves, muitas vezes tem fusão desses ossos. Então, como você está trabalhando com paleontologia, que tem poucos indivíduos possibilitando essa análise, mais ainda você está utilizando um grupo muito grande, era de se esperar que fosse limitado. Sim. Mas a Amanda levantou um ponto muito importante quando a gente estava discutindo aqui, que vale a pena citar. O ponto mais importante que eu vejo, assim, eles utilizaram apenas um ictiosauromorfo. Eles utilizaram apenas o Rupiosuchus. Então, por que não utilizaram outros? Exato. Né, outros desse mesmo grupo? Porque seria interessante a gente ver também como que é a forma desses outros e como que ela está relacionada com o próprio Rupiosuchus. Então eu senti falta de ter mais representantes aí desse grupo.
Ainda mais que a gente sabe que é um grupo que tem um registro fóssil relativamente bom, né? Então acredito que daria para ter buscado mais, né, materiais para incluir mais bichos. Então esse é um ponto. E também, né, lembrando que tem uma questão que é falar, mas tudo bem, porque eles usaram reconstrução, então não tem muitos outros crânios em vista dorsal. Só que você tem vários esqueletos de ictiossauros em vista meio na diagonal. Eles podiam ter feito mais reconstruções desses animais. Porque tem fóssil suficiente para você ver em posição dorsal, assim. Mesmo que não esteja exatamente em posição dorsal, como nesse trabalho eles reconstruíram, eles desenharam um crânio como ele seria em vida e não como ele tá no fóssil, daria para ter incluído outros bichos também. É algo assim que daria para melhorar, para refinar um pouco o estudo. Acho que essa é a palavra, refinar. Né? Não que isso esteja errado, ou seja algo tipo, não fizeram isso, então não ficou tão bom. Não, é um trabalho super bom, mas daria para ter refinado mais, assim. E a última crítica é em relação à metodologia em si, ao programa que foi utilizado para fazer as análises, né? Que foi um programa chamado PAST, né? Que é um programa que era muito usado antes, mas hoje em dia já é pouco usado, porque ele é um programa que a gente fala que é de código fechado. Então você só digita ali o seu conjunto de dados, aperta botão e ele roda a análise. Mas se tiver algum problema ali por trás, a gente não consegue identificar. Hoje em dia, o que a gente usa muito para fazer essas análises? Um programa chamado R, que é programação. Então, você programa o código. Tudo que está acontecendo, você que está programando. Então, se acontecer qualquer erro, qualquer coisa, você consegue identificar. Sim. Então, eu até achei estranho eles estarem utilizando o PAST e não o R, por exemplo. Mas como a Amanda falou, né? Nada disso tira o mérito gente, são do detalhes. Trabalho. Mas como nós somos também pesquisadores que também trabalhamos com esse tipo de análise, acho que vale a pena, e até para mostrar também a beleza da ciência, porque se tem um buraco nesse estudo, significa que tem mais possibilidades de mais estudos serem feitos, de novas pesquisas serem realizadas, e é assim que a ciência funciona. Eles deram um belo pontapé inicial nessa questão, criando um dataset, e novos pesquisadores, ou eles mesmos, poderiam ir adicionando mais espécimes, refinando cada vez mais esse mesmo banco de dados. Sim. E aqui também a gente mostra como a ciência funciona, né? Então a gente tá mostrando, olha, essa é a técnica, faz nesse programa. Então a gente acha interessante vocês saberem disso também, que é como a ciência funciona. Sim. E uma outra análise bem legal que eles fazem aqui, eles discutem bastante no trabalho, é sobre a evolução desse modo de vida, né? Dessa filtração nos tetrápodes. Então aqui eles têm uma super árvore, que é um conjunto de vários cladogramas, de vários trabalhos diferentes, onde todos os ramos que estão em azul são de animais marinhos. Sempre que você está vendo aqui um tracinho azul, são os animais marinhos. E toda vez que tem um ramo marronzinho, são animais continentais, ou terrestres, né, os parentes mais próximos dos marinhos, ou de água doce, semi-aquático, aquático, só que de água doce. E as bolinhas representam o modo de vida, o modo de alimentação. Então, no caso, o amarelo são os filtradores, o verde são aqueles que se alimentam por sucção, né, abrindo a boca e sugando rapidamente. Os roxinhos são os pastadores, que se alimentam, né, de vegetação, que fica fixa ali, você vai comendo essa vegetação. E os laranjas são os mais generalistas, que eles se alimentam mesmo de mordida, tudo, né? Mesmo, fazendo com um hábito de morder mesmo, utilizando os seus dentes. E aqui eles mostram que a evolução da filtração ocorreu várias vezes ao longo da evolução dos tetrápodes. Mas especialmente você tem ela em dois momentos, que achei que ficou muito legal aqui. Durante a era mesozoica, você tem isso acontecendo nos répteis, então nos ictiosauromorfos, aqui em alguns outros grupos que estão mais próximos dos sauropterídeos, né, como os plesiosauros. Então os répteis ocuparam esse nicho nos tetrápodes durante o Mesozoico, e durante o Cenozoico esse nicho já é ocupado pelos mamíferos. Então já são os mamíferos que ocupam esse mesmo ponto, esse mesmo papel. E aqui eu gosto sempre de parafrasear
uma fala da Aline Gillard, lá do Colecionadores de Ossos, que tem uma fala que traduz muito a beleza disso tudo, né? Que a vida é como se fosse uma grande peça de teatro, onde mudam-se os atores, mas os papéis permanecem os mesmos. Então é como se fosse sempre a mesma peça de teatro sendo tocada, mas você só substitui os atores que vão fazer esses papéis. Isso é muito legal. Muito legal. E essa ilustração ficou belíssima, né? Essa aqui, né? Achei muito legal. É um ilustrador chinês, assim, ficou muito legal pra ver. Gostei bastante. Esse bicho aqui. Muito legal. E outra coisa que eles discutem no artigo, a gente achou muito legal que eles discutem várias coisas nesse artigo, né? Mas por que essa característica evoluiu? Que é uma pergunta mais difícil até de ser respondida. Quais são as possíveis hipóteses, né, para explicar o surgimento dessa característica especificamente nesse bicho, né, no Rupelsuchus? Então, o interessante que eles pontuaram é que esse bicho, a idade dele é 5 milhões de anos depois da extinção do Permiano, que foi simplesmente a maior extinção em massa da história que o nosso planeta já passou, dizimando assim a maior parte dos seres vivos do planeta daquela época, assim, uma grande extinção. Mas a vida se recuperou muito rápido depois disso, né? Então, sempre que você tem um grande evento de extinção, em seguida você tem um grande evento de diversificação. E aí, quando foram olhar ali para os fósseis, né, do Rupelsuchus, para as características também daquele ambiente, daquele paleoambiente onde esse bicho foi encontrado, percebeu-se que a disponibilidade de alimento era escassa, então você praticamente não tinha fósseis de peixes. Não tinha peixes, nem grandes invertebrados, como amonites, por exemplo, não apareciam por ali. E eles até sugerem que talvez foi essa baixa disponibilidade de alimento que acabou forçando esses animais a ser mais criativos na hora de se alimentar, e acabou favorecendo animais que desenvolveram gradativamente essa característica de filtração. Então, essa questão encerra bem, né, a discussão do artigo, né, pontuando desde a forma, né, filtradora que se parece ali com dos cetáceos, passando pelo registro ali da história dessa característica de filtrador ao longo dos grupos e discutindo como que ela evoluiu. Então, fechadinha, né? Um artigo muito bem legal. Bacana. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E se vocês gostam desses bichos, né, de ictiosauromorphos, de ictiossauros, a gente tem um vídeo só falando sobre a evolução dos ictiossauros que tá aparecendo aqui na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.